Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Vitor Henrique. Estou fazendo aqui a primeira videoaula de verdade do canal. O canal já tem um vídeo, que é um vídeo animado explicando sobre o assunto de modelos atômicos, tá? Nessa minha primeira videoaula, eu vou falar de um assunto bem complicado, né, para os alunos de ensino médio. É o terror da química, que é o assunto de estequiometria, tá? Esse assunto ele é tão complexo que eu vou ter que dividir esse vídeo em algumas partes para a gente poder entender. Mesmo esse assunto sendo complicado, eu vou tentar deixar ele o mais simples possível, vou deixar nível fundamental mesmo, tá certo? Então, para aquele aluno que não é tão bom em química, que não presta tanta atenção, que não estuda muito, não tem desculpa, assiste o vídeo, tá certo? O vídeo vai ser em slides e essa aqui é só a introdução. O vídeo vai começar logo após a vinheta. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula, tá? Uma aulinha aqui de cálculo estequiométrico. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Um assunto chatinho aí, como eu já falei. É um assunto que o pessoal do ensino médio aí tem uma grande dificuldade, porque é um assunto que ele puxa assuntos anteriores, tá certo? Então, esses slides que eu preparei, eles são grandinhos, então eu vou dividir, né? Vou fazer múltiplos vídeos para a gente poder entender direito esse assunto, tá? Vou deixar o mais explicado possível. Vou começar aqui do básico, do primeiro assunto que a gente precisa para entender esse assunto cálculo estequiométrico, tá? Vamos lá. Conceitos iniciais. Quais são os conceitos iniciais que nós precisamos para começar a entender o cálculo estequiométrico, né? A famosa estequiometria? Nós precisamos entender a massa atômica, massa molecular, massa molar, lei de Lavoisier, e o que são equações químicas, certo? Muito bem. Vamos primeiro falar da massa atômica, massa molecular e massa molar nesse vídeo, tá? Então, esses três assuntos eu vou tratar nesse primeiro vídeo. Massa atômica, massa molecular e massa molar. Vamos lá. Primeiro, o que é a massa atômica, certo? Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá. O que é a massa atômica? Cara, o próprio nome já diz. Massa atômica. Massa atômica é a massa do átomo, tá certo? Basicamente falando, é a massa de um átomo. Mas espera aí, o que é um átomo? Para você entender melhor o que é átomo, você pode ver o meu primeiro vídeo do canal, né, que é um vídeo animado explicando sobre modelos atômicos, você vai entender melhor o que é o átomo. Mas para você entender rapidinho aqui, átomo, ele é a menor estrutura formadora da matéria. Só que você não pode confundir átomo com elemento, né? Muitos alunos confundem átomo com elemento. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo, né? Vamos pegar aqui a molécula da água, uma molécula bem conhecida. Sim, eu estou escrevendo com o mouse aqui nessa prática, tá? Pois é, então nós temos aqui a molécula da água, molécula bem conhecida. O que é átomo, o que é elemento aqui? Para você lembrar de o que é elemento, é só você lembrar da tabela periódica, tá? São os elementos que estão na tabela periódica. Hidrogênio, oxigênio, carbono, esses são os elementos. Então nós percebemos que na molécula da água nós temos dois elementos, tá certo? Temos dois elementos. Quais são eles? É o hidrogênio e o oxigênio. Porém, na molécula da água nós temos o quê? Nós temos três átomos, tá certo? Temos três átomos. Quais são eles? Nós temos dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio, tá? Eu falei que ia ser bem básico, né, pessoal? Estou começando realmente do zero, tá? Então vamos lá. Nós temos dois elementos, hidrogênio e oxigênio, três átomos, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, uma vez que você entender o que é átomo, nós vamos tentar entender o que é a massa atômica. A massa atômica, como eu já falei, é a massa de um átomo, tá certo? Essas massas, você não precisa saber os seus valores decorados, né? Cada átomo possui uma massa específica, né? O átomo do hidrogênio, ele tem uma massa, o átomo do carbono tem outra massa, o átomo do oxigênio tem outra massa, cada átomo tem uma massa específica. Só que você não precisa saber decorado quais são as suas massas, né? A massa de cada elemento, você não precisa saber. Se você está fazendo um vestibular, por exemplo, o vestibular ele vai lhe dar uma tabela ou então uma tabela periódica, né? Na tabela periódica você tem a informação da massa atômica
do elemento que você está querendo trabalhar ali. Né? Então, você não precisa saber decorar. A questão tem que lhe trazer qual é a massa atômica dos elementos que você vai estar trabalhando naquela questão. Entendido? Muito bem. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, o elemento hidrogênio, o seu átomo, ele pesa 1 U. O que é esse U? Esse U é o que a gente chama de unidade de massa atômica. Inclusive, em alguns livros, alguns TDs, algumas apostilas, trazem assim, UMA. O que é esse UMA? Unidade de massa atômica. Tá? Só que na maioria dos livros traz só o U mesmo, tá? Que é a unidade de massa atômica. Muito bem, então essa é a unidade da massa do átomo. Porque você não poderia pesar o átomo em grama, por exemplo. Né? Não faz sentido, o átomo é muito, muito, muito pequeno. Se você fosse pesar o átomo em grama, seria um valor muito pequeno. Então é inviável você trabalhar dessa forma. Então a unidade que nós estamos trabalhando aí é simplesmente U, que é a unidade de massa atômica. Então o hidrogênio ele tem 1 U, que é a unidade de massa atômica, o carbono 12 unidades de massa atômica, o nitrogênio 14 e o oxigênio 16. Tá? Cada átomo tem uma massa atômica específica. Você precisa saber decorado? Não, não precisa saber decorado. A questão tem que lhe trazer esses dados, esses valores. Tá? Muito bem. Próximo slide. Vamos falar agora da massa molecular. Cara, o próprio nome já diz, massa molecular é a massa de quê? É a massa da molécula. Agora, o que é a molécula? Né? Então, massa molecular é a massa de uma molécula. Do mesmo jeito que a massa atômica é a massa de um átomo. Então, a massa atômica é a massa de um átomo, a massa molecular é a massa de uma molécula. Agora, o que é a molécula? A molécula ela é um conjunto de átomos, tá certo? É um conjunto de átomos, ela é formada por átomos. Como eu já dei no exemplo passado, a molécula da água, né, no caso, a molécula da água, ela é formada. A molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, um conjunto de átomos, certo? Agora, como é que eu vou calcular a massa dessa molécula aqui, cara? O próprio nome já diz, massa molecular. Como é que eu vou calcular a massa dessa molécula? Você concorda comigo que a molécula é formada por átomos? Concorda? Beleza. E você concorda comigo que cada átomo possui uma massa específica, né? O átomo de hidrogênio, 1 unidade. O átomo de oxigênio, 16 unidades. Né? Então, como é que eu vou calcular a massa molecular da molécula da água, por exemplo? É muito fácil, cara. É só você somar, né? Você soma as massas atômicas dos seus átomos. Muito simples. Como assim, professor? Eu não entendi. Vamos lá, presta atenção aqui. Ó. A molécula da água é H2O. Show de bola. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, tá? E 1 átomo de oxigênio. Entendido? Aí eu pergunto, qual a sua massa molecular? É muito simples. Massa molecular da molécula da água. Como é que a gente vai fazer? Ela tem 2 átomos de hidrogênio e ela tem 1 átomo de oxigênio. Quanto é que pesa o átomo de hidrogênio? Vamos pescar. Aqui, átomo de hidrogênio pesa 1 unidade. Pesa 1 unidade. Eu só fiz substituir esse valor, tá certo? Eu só substituí esse valor aqui, ó. Então, como eu tenho 2, né, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, vai ficar 2 vezes 1. Né? 2 vezes 1. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho quantos átomos de oxigênio na molécula da água? Só 1 átomo de oxigênio. Quanto é que pesa esse átomo de oxigênio? Vamos pescar. Átomo de oxigênio pesa 16 unidades. Vai ficar 1 vezes, né, a massa atômica do oxigênio, ou 1 vezes 16. Tá? Muito simples, cara. Só tu fazer esse cálculozinho aí, né, dificílimo, pega a calculadora científica, faz aí, ó. 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16, 16, 2 mais 16, 18. Né? Resumindo, o que é que eu estou querendo dizer para você? Isso aqui é a molécula da água, que é um oxigênio, tá? E aqui seus hidrogênios. Quanto é que pesa esse átomo de hidrogênio? 1 unidade. Quanto é que pesa esse átomo de hidrogênio? 1 unidade. Quanto é que pesa esse átomo de oxigênio? 16 unidades. Quanto é que pesa a molécula da água? Tu tem que somar a massa de todo mundo. Entendeu? Então, hidrogênio mais hidrogênio 2,
com 16 do oxigênio, 18. A massa do conjunto, que é a molécula da água, é 18 unidades de massa atômica. Tá certo? Então, recapitulando, como é que a gente faz a massa molecular? Você tem que somar as massas atômicas dos átomos que formam aquela molécula que você está trabalhando. Tá? No exemplo que eu coloquei aqui, é a molécula da água. Muito fácil, cara. Muito fácil. Vamos para um exemplo, né? Outros exemplos. Vamos aqui calcular a massa molecular da molécula do metano. Molécula do metano. Cadê meu cursor? Aqui. Molécula do metano, tá? Molécula do metano né, é o famoso GNV, gás natural veicular. Aquele gás, né, que a gente usa como combustível nos carros, né, o GNV, gás natural veicular. Na verdade é o gás metano, tá? Muito bem. Como é que a gente calcula a sua massa molecular? É muito simples. Centigrama aí. Massa molecular da molécula do metano. Quais são os átomos que você tem? Você tem um átomo de carbono e tem 4 átomos de hidrogênio. Quanto é que pesa o átomo do carbono? Vamos para a nossa pesca. Pronto. O átomo do carbono pesa 18 unidades. Aí eu vou jogar lá. Ó. Pronto. O átomo do carbono pesa 18 não, perdão. Pesa 12 unidades. Então vai ficar 1 vezes 12. 1 vezes 12. Mais 4 vezes a massa do hidrogênio. Quanto é a massa do hidrogênio? A gente já sabe, uma unidade de massa atômica. 4 vezes 1. Certo? 4 vezes 1, 4. Mais 12, 16. O negócio fácil é química, cara. Difícil é história de geografia. Mais um exemplo. Olha esse exemplo aí, ó. Esse aqui é a molécula da amônia. Tá certo? A amônia é usada como gás refrigerante. Tá? O gás refrigerante não é gás que é acrescentado em refrigerante, não, tá? É usado para refrigerar. Tá? Em sistema de ar-condicionado de choque, por exemplo. Enfim, que é a molécula da amônia. Como é que a gente vai fazer? Logo de cara, né? Eu não vou nem apertar Enter aqui, não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são os átomos que formam a molécula da amônia? Um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Tá certo? Vamos lá. Olha aí, ó. Um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. Quanto é que pesa o átomo de nitrogênio? O átomo de nitrogênio ele pesa 14 unidades de massa atômica, tá? Não vou voltar na pesca não, vou só escrever agora, tá? Então, 1 vezes 14 mais 3 vezes a massa do hidrogênio. Então, 3 vezes 1, 3 mais 14, 17 unidades de massa atômica. Então, quanto é a massa molecular da molécula da amônia? 17 unidades de massa atômica. Muito fácil, cara. Moleza. Mais um exemplo. Molécula do CO2. CO2 é o famoso gás carbônico. Agora sim, esse gás aqui é o gás que acrescenta em refrigerante, em água gaseificada e na cerveja. Graças a Deus, meu Deus. Muito obrigado. Então, o CO2, gás carbônico, ele é usado para acrescentar nessas bebidas. Ele também é um dos gases do efeito estufa. Ele é produzido como poluição, ele é produzido em reações de combustão, né, nas queimadas, né, combustão de combustível fóssil e etc. Tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Logo de cara, a gente sabe que ele tem um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Carbono. Ficou feio isso aqui, brother. Cadê aqui a borracha? Aí deu certo. Opa, fiz besteira. Botei a caneta, pronto. O átomo do carbono pesa 12 unidades. E o átomo do oxigênio, professor, pesa 16 unidades. Vamos só substituir. O átomo do carbono, 12 unidades. O átomo do oxigênio, 16 unidades. 2 vezes 16, 32. 32 mais 12, 44 unidades de massa atômica. Fácil demais, cara. Já estou perdendo até a graça, né? Próximo. Molécula do etano. Mesma coisa. Muito fácil. Tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. 2 vezes 12, né? Estou substituindo aqui o carbono. Lembrando que o carbono ele tem 12 unidades de massa atômica. Então, 2 vezes 2, tá? E aqui, substituindo o hidrogênio,
1. 6 vezes 1, 6 vezes 24, tá? 30 unidades de massa atômica. Assim. Último exemplo, graças a Deus, aqui é a molécula da glicose, tá certo? Ou então a frutose. A glicose e a frutose têm a mesma fórmula molecular. Ah, professor, quer dizer que podem existir moléculas diferentes que têm a mesma fórmula molecular? Sim, se chamam isômeros, né? Conteúdo aí de química orgânica, tá? Muito bem, então a molécula da glicose, né, nossa principal fonte de energia, tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Carbono pesa 12, hidrogênio pesa 1 e oxigênio pesa 16. Fazendo essa continha, 180 unidades de massa atômica. Fácil demais. Então, pessoal, essa primeira parte foi tranquila, né? A gente aprendeu o que é a massa atômica, a gente aprendeu o que é a massa molecular. Agora, para a gente aprender o que é a massa molar, a gente tem que primeiro entender o que é um mol, né? Tem muitos alunos que terminam o ensino médio sem saber o que é mol. Né? O que é mol? Mol é uma unidade de medida, cara. Né? Por exemplo, sua mãe chega para você e pede para você comprar uma dúzia de ovos na esquina, né? No mercadinho da esquina. Você vai comprar quantos ovos? Você vai comprar 12. Tá? Meia dúzia, 16. Duas dúzias, 24. Pronto, a mesma coisa com o mol. Né? Só que ao invés de ser, né, dúzia, 12 unidades. O mol, ele tem quantas unidades? Ele tem 6 sextrilhões de unidades. Né? Se eu chegar para você e falar, Joãozinho, vai comprar 1 mol de ovos na esquina, você vai comprar quantos ovos? Você vai comprar 6 sextrilhões de ovos, né? Basicamente falando. 6 sextrilhões é um número bem grande, então a gente coloca aqui em notação científica, né? Dá um númerozinho quebrado, mas eu costumo tirar essa partezinha aqui nas minhas provas, porque é inviável, né? Vamos trabalhar só com 6, basicamente falando. Quanto que é um mol? O mol, ele tem 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. De que, professor? Unidades de quê? Do que você quiser, meu filho. Do que você quiser. Né? De átomos, de moléculas, de elétrons, do que você quiser. Tá? Geralmente, o mol a gente lida com a quantidade de moléculas. Tá? Então, você tem 1 mol de gás carbônico, 1 mol de água, 2 mols de água. Tá? Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que o mol a gente usa para medir quantidade de átomos e de moléculas de uma maneira que não fique um número absurdo. Porque, por exemplo, imagina que tu tem um copo cheio d'água. Aí naquele copo eu pergunto quantas moléculas de água tem naquele copo. Cara, é muita molécula. Né? Muita molécula. É mais fácil você dizer quantos mols, né, de água você tem naquele copo. Então o mol ele serve para isso, né, para simplificar a quantidade. Tá? Muito bem. Então, deixa eu usar até o exemplo da água, né? Gosto muito de pegar a molécula da água, uma molécula que todo mundo conhece. Muito simples, muito fácil. Então, vamos trabalhar esse valor, né? Primeiro, esse valor, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Ele tem um nome, né? Que é o número de Avogadro, tá? Número de Avogadro, que é o nosso valor de mol, é a nossa constante, tá? É um valor constante. Então, para que ele serve, né? Imagine que tu tem uma única molécula de água, só um H2Ozinho, tá? Ela vai pesar quanto? Lembra? Massa molecular, quanto é a massa molecular da água? 18. Por que é 18? Porque tem 2 átomos de hidrogênio, cada um pesando 1, e um átomo de oxigênio pesando 16, 16 mais 2, 18. Então, se tu pegar uma molécula de água e colocar na balança, a balança vai marcar quanto? Vai marcar 18 unidades de massa atômica. Muito bem. Só que se tu pegar 1 mol de água, ou seja, tu vai pegar 1 mol de moléculas de água. Quanto é que é 1 mol mesmo? 6 sextrilhões. Então, se tu vai pegar 1 mol de moléculas de água, tu vai pegar 6 sextrilhões de moléculas de água. Tu vai pegar esse monte de molécula e colocar numa balança. Né? Tu vai colocar numa balança. Vai pesar quanto? Muito fácil. Vai pesar 18 gramas. Então, basicamente falando, essa constante aqui, né, a constante de Avogadro, o mol, ele serve para quê?
Ele serve para você converter a unidade de massa atômica, né, esse Uzinho, ele serve para você converter para grama, tá? Ele serve para você converter para grama. Isso não serve apenas para molécula de água, entendeu? Como assim, professor? Não estou entendendo. Veja bem, vou recapitular. Tu pegou aqui uma molécula de água, colocou na balança, pesou quanto? 18 unidades de massa atômica. Agora tu pegou 1 mol de molécula de água. Quanto é que vale 1 mol? 6 sextilhões, né? 6 vezes 10 elevado a 23. Tu pegou esse monte de molécula, colocou ali num copinho, tá certo? E colocou numa balança. Vai pesar quanto? Vai pesar 18 gramas, tá certo? Vai pesar 18 gramas. Bem facinho. Você pode fazer isso com qualquer molécula, né? Qualquer molécula. Por exemplo, se for pegar a molécula do, do metano, né? Qual é a massa, né, da molécula do metano? Deixa eu ver aqui. 12 por 4, 16. 16 unidades de massa atômica, né? Isso uma molécula, só um CH4, só um. Agora, se tu pegar 1 mol, né? Eu quero pegar 1 mol. 1 molzinho. Ou seja, tu vai pegar o quê? Tu vai pegar 6 vezes 10 elevado a 23 unidades, né? Moléculas de CH4. Vou botar aqui, moléculas de CH4. Vai pegar isso tudo de moléculas de CH4, né? Vai pesar. Isso dá quanto, cara? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 16 gramas de CH4. Só isso. Molezinha, né não? Agora, isso eu estou fazendo o exemplo com 1 mol, né? Com 1 mol. Vamos tentar mexer um pouquinho, complicar um pouquinho as coisas. Eu não quero mais 1 mol. Não quero mais 1 mol. Quero 2. Quero 2 mols. E aí? É muito simples. Vai fazer uma regra de 3. Pode fazer até na tua cabeça, né? 1 mol pesa quanto? 16 gramas. 2 mol vai pesar quanto? Milagrosamente vai pesar 32 gramas, tá? Esse cálculozinho que tu fez aqui, tá certo? Tem muito aluno que sente muita dificuldade, tá, em fazer esse cálculozinho aqui, essa famosa regra de 3. Né? Vamos colocar alguns exemplos já para a gente fazer mais dessas contas. Esse slide aqui serve para mostrar que o mol ele serve para moléculas nos 3 estados físicos. Tá? Você pode ter 1 mol, por exemplo. Cadê o cursor, cara? Achei. Você pode ter aqui 1 mol do estado sólido, né? Por exemplo, 1 mol de NaCl, que é o gás de cozinha. Você pode ter 1 mol de um líquido, no caso aqui é a água. E você pode ter 1 mol de gás, tá certo? 1 mol de gás, que no exemplo é o gás oxigênio. Curiosidade, 1 mol de gás, se esse gás estiver nas CNTP, estiver na CNTP, que é as condições naturais de temperatura e pressão, esse 1 mol desse gás pode ser qualquer gás. Qualquer gás. Gás oxigênio, gás hidrogênio, gás carbono. Se tiver na CNTP, ele vai ter um volume específico, tá? Que é 22,4 litros. Isso aqui a gente chama de volume molar, certo? Só se tiver na CNTP, mas é outro assunto, é só uma curiosidade, tá? Muito bem. Vamos falar agora de massa molar, né? Como você já deve ter percebido, né? Você já deve ter deduzido, a massa molar é a massa de 1 mol daquela molécula que você está trabalhando, seja ela qual for. Pode ser a água, pode ser o gás carbônico, pode ser o metano, qualquer molécula que você está trabalhando. Se você pegar 1 mol daquela molécula, ou seja, 6 sextilhões daquela molécula, botar na balança, pesar aquele valor, aquela massa, né? Vai ser o que a gente chama de massa molar. Então, o que é a massa molar? A massa de 1 mol de uma substância, tá certo? Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo, né? O exemplo da água, eu já mostrei no slide anterior, né? Mas a gente pode até dar uma recapitulada, né? Por exemplo, se tu tem aqui uma molécula de água, ela vai pesar quanto? Vai pesar 18 unidades, tá certo? 18 unidades de massa atômica. Agora, se tu pegar 6 sextilhões de moléculas de água, ela pesa 18 gramas. A mesma coisa vale, por exemplo, eu estou falando de átomo agora, por exemplo, um exemplo de átomo. A mesma coisa vale para os átomos, né? Você tem aqui, cadê? Qual é o átomo? Qual é o átomo? Está aqui, mercúrio. Show de bola. Mercúrio.
você tem o mercúrio. O mercúrio, ele é um elemento da tabela periódica, você vai ver que ele tem a massa atômica de 201 unidades de massa atômica. Esse valor é o valor de um átomo de mercúrio. Um átomo de mercúrio. Agora, um mol. Ou seja, 6 sextilhões de átomos de mercúrio. Vai pesar quanto, cara? Vai pesar 201 gramas. Tá? Bem facinho. Então, isso serve para qualquer substância, qualquer átomo que você está trabalhando. Né? O mol, ele converte unidade de massa atômica para grama. Uma curiosidade é que na hora que você for calcular a massa molar de uma molécula qualquer, na hora de você colocar a unidade, você coloca grama por mol. Tá? Grama por mol é a sua unidade. Isso quer dizer o quê? Gramas por mol. Grama por mol. Quer dizer que é aquela massa que você tem em um mol de substância. Por exemplo, a água tem 18 gramas por mol. Né? 18 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? A cada mol de água tu tem 18 gramas. Né? Muito bem. Fórmula geral. Aqui nós temos uma formulazinha que nos ajuda a identificar melhor o número de mols, ou a massa molar de uma substância. Né? Quando você for fazer uma questão envolvendo o número de mols, tem duas maneiras. Ou você faz por regra de 3, como eu tinha mostrado no exemplo anterior, ou então você aplica essa formulazinha aqui. Como é a fórmula? N é igual a M dividido por NN. Né? N é o número de mols, tá certo? Esse N é o número de mols. M é a massa, que é dada em grama. E MM é a massa molar, a unidade é grama por mol. Tá certo? Por exemplo, vamos aqui para o exemplo do alumínio. Né? Eu estou querendo saber qual é a massa correspondente a 5 mols de alumínio. Tá? A questão ela vai me trazer isso aqui. Ó. Isso aqui é o quê? A questão tem que me trazer isso aqui. Isso aqui é a massa atômica do alumínio. Tá? Isso aqui diz que o alumínio ele pesa 27 unidades de massa atômica. Né? Agora, se ele tem 27 unidades de massa atômica, qual vai ser a sua massa molar? Lembra que eu falei como é que a gente calcula a massa molar? É só tu converter o U para grama, né? No caso aqui grama por mol. Então a massa molar do alumínio vai ser quanto? Vai ser 27 gramas por mol. Interpretando essa unidade, a gente consegue desenvolver uma regra de 3. Qual é a regra de 3? O alumínio ele não tem 27 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em 1 mol de alumínio, tu tem exatamente 27 gramas. Tá? 27 gramas. O que a questão está querendo saber? Ele está querendo saber qual é a massa correspondente a 5 mols de alumínio. Então, coloca aqui 5 mols. Qual é a massa presente em 5 mols de alumínio? Tu fez aqui, né, a tua regra de 3. Tá? Então, tu faz aqui, fica x é igual a 27 vezes 5. Tá? X é igual a 135 gramas. Pronto. Essa é a primeira maneira de fazer a questão. Tá? É o primeiro método. Tá? Qual é o segundo método? O segundo método é você aplicar a fórmula. O segundo método é você aplicar a fórmula, que foi justamente o que eu fiz aqui. Ó. Então aqui é a fórmula. Né? Eu vou escrever, eu acho melhor escrever. Tá? Então, aplicando a fórmula. Primeiro eu vou escrever a fórmula. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Quais são os dados que a questão está me dando, cara? Quais são os dados que a questão está me dando? São as informações que a questão está me dando. Ela está me dando o número de mols, que é o N. Né? Aí, ó. Qual é a massa correspondente a 5 mols? 5 mols é o quê? O número de mols é o N. Então eu já substituo esse N. Né? 5. Igual. Aí vem. O M eu tenho? O M eu tenho? Tenho não. É justamente o que eu estou querendo saber. Ó. Qual é a massa? Qual é a massa? Então esse M é o que eu estou querendo saber. Dividido. Está faltando o quê? A massa molar. A massa molar a gente já tem, né? A questão nos deu bem aqui, ó. Eu disse alumínio é igual a 27. Faltou um aqui. Eu acho que esqueci de digitar, mas enfim. 27 unidades de massa atômica. É igual, né? Quando a gente for converter para massa molar, é 27 gramas por mol. 27. Né? Vou continuar essa fórmula aqui embaixo. Vou pegar esse 27, está dividindo.
Vou jogar para o outro lado, multiplicando, né? Vai ficar como? Vai ficar m é igual a 5 vezes 27. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. 135 gramas por mol, tá certo? Gramas por mol não, perdão, 135 gramas, né, a massa. Esse aqui é o meu segundo método. Então, quando você está resolvendo uma questão de quantidade de matéria, que no caso é número de mols, você pode resolver por essas duas formas. Ou você faz uma regra de 3, tá? Essa regra de 3 sempre vai se iniciar a partir da massa molar, né? A partir dessa informação, né, que é o famoso grama por mol, né? Quantos gramas você tem em um mol, tá? Aqui é um mol, 27 gramas no exemplo que nós estamos vendo. Sempre vai começar assim. Ou então você joga na fórmula. Se você não é bom decorar a fórmula, faz pela regra de 3. Se você não é bom fazer a regra de 3, decora a fórmula. Facinho, facinho, facinho. Aí eu tenho aqui alguns exercícios. Esses exercícios eu vou deixar para fazer em um outro slide. Perdão, uma outra videoaula. Tá? Essa videoaula é a explicação, tá? Esses exercícios nós vamos fazer na próxima videoaula. Vou mostrar quais são esses exercícios aqui. Você vai dar pausa no vídeo e vai tentar resolver no caderno. Quando eu postar a próxima videoaula, você vê se acertou. Então aqui é o primeiro exercício. Determine a quantidade de matéria em mols, né? Presente em 100 gramas de monóxido de carbono. Então aqui os dados, eu falei, a questão tem que trazer isso aqui, cara. A questão tem que trazer esses dados aqui para você, tá? Né? Então, uma questão dessa eu vou fazer a primeira. Estou com o coração bondoso, vou fazer a primeira. Uma questão dessa aqui, a primeira coisa que tu tem que fazer é calcular a massa molar. A massa molar da molécula que tu está trabalhando, qual é? É o CO, monóxido de carbono. Qual é o CO? Como é que eu vou calcular essa massa molar? Na molécula do CO tu tem um átomo de carbono mais um átomo de oxigênio. Vezes. Quanto é que pesa o átomo de carbono? 12 unidades. 1 vezes 12. Mais 1 vezes. Quanto é que pesa o átomo de oxigênio? 16. 16. Quanto é que dá isso aqui, hein, cara? 28 gramas por mol. 28 gramas por mol. Tá? Muito bem, então esse é o começo. Tá? Eu vou fazer pelos dois métodos de novo. Né? Os dois métodos de novo. Vou pegar isso aqui e fazer a primeira regra de 3. Né? Então, regra de 3. 1 mol de monóxido de carbono pesa quanto? 28 gramas. A questão está querendo saber o quê? Né? Determine a quantidade de matéria em mols. Basicamente está perguntando quantos mols, né? Quantos mols estão presentes em 100 gramas de monóxido de carbono. Pronto, está montada a regra de 3. Está montada a regra de 3, primeiro método. Segundo método, a fórmula N é igual a M dividido por MM. Então, substituir aqui na fórmula. N é justamente o que eu estou querendo saber, que é o número de mols, né? Ó. Determina a quantidade de matéria em mols. Então, o N eu não tenho. Mas eu tenho o quê? Eu tenho M. Esse M é o que? A massa. A massa dava em quê? Em gramas. Aqui, ó, 100 gramas. 100 gramas dividido por MM. MM é o quê? Massa molar. Calculei aqui em cima, massa molar, 28. Pronto. Aí é só você fazer aí, tá certo? Comecei, né, não vou terminar, né, porque também aí já é brincadeira. Comecei aqui o primeiro exercício. Então você pode fazer dos dois métodos. Ou você faz pelo método da regra de 3, ou então você faz usando a fórmula, tá certo? Vamos para o próximo exercício. Calcule a quantidade de matéria em mol e o número de moléculas presentes em 30 gramas de água. Dá um pause, faz um caderno. Calcule o número de átomos existentes em 28 gramas de ferro. Aí daí, ó, nos dados, a massa atômica do ferro. Tá? A massa atômica do ferro. Tá? Quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono? Tá certo? Daí as massas atômicas. E ainda dá aqui ó, o número de Avogadro, então o constante de Avogadro, que é o que? Vixe, esse 23 era para estar em cima, eu digitei errado. Mas tudo bem, você já sabe, né? 6 vezes 10 elevado a 23. Se um automóvel emitir 88 toneladas de CO2, gás carbônico, né, na atmosfera, o mesmo estará emitindo qual número de mols? Aqui ele quer saber o M. Muito bem. Uma solução de glicose é utilizada em um paciente
em pacientes que ingeriram quantidade elevada de álcool. Ah, meu Deus, que inveja. Qual? Olha, tá tremendo. Para uma amostra de 90 mg de glicose, C6H12O6, calcule a quantidade em mol da substância. O número de mol existente em 160 gramas de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é a famosa soda cáustica, né? Hidróxido de sódio MaOH. Eu acho que esse é o último, vamos ver. A mistura de etanol com iodo corresponde ao líquido mineral utilizado em alguns termômetros, mas não é utilizado como desinfetante. Qual é a massa de etanol correspondente a 3 mols? Então aqui ele quer saber o M. Ele quer saber o M. Ele já está dando um N, né? Aqui, ó, já está dando um N. Está faltando só para calcular o MM dessa molécula. No caso, ele está falando aqui, ó, a molécula do etanol. A questão não está dando, mas eu posso dar aqui para você, ó. A molécula do etanol, ela é assim, ó. Ela é CH3 se ligando com CH2OH. Pronto. Então ela tem o que? Ela tem, né? Ela é C2H5OH. Pronto. Molécula do etanol. Tá? Aí você calcula. Pronto. Terminamos. Tá certo? Então, finalmente eu encerrei minha primeira videoaula de verdade no canal. Espero poder fazer outras. Espero continuar, né, com esse projeto. A quarentena está me dando aí essa força. Né? Então, vamos aguardar para o próximo vídeo que eu vou realizar, né? Vou fazer esses exercícios e você vai ver se você acertou. Muito obrigado, aqui é o professor Victor Henrique. Não esqueça de dar like no vídeo, por favor, vai me ajudar aí, se inscrever no canal, preciso de 100 inscritos. Agora eu estou com menos de 40, estou precisando de 100 para poder editar o canal, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal. Valeu.